A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, hoje eu desejo responder a seguinte pergunta: é Deus o autor do mal? Muitas pessoas atribuem a Deus o mal que existe no mundo, ou seja, o mal moral, né? Quando nós falamos do mal, geralmente se classifica o mal em dois tipos, né? O mal moral, que é o pecado, é o assassinato, é o estupro, é a mentira, é o roubo, é aquilo que depende da escolha humana, aquilo que é praticado pelo homem. E existe o mal natural, que é aquilo que não é uma decisão humana, uma catástrofe, uma doença, né? É chamado de mal natural. E muita gente atribui o mal moral a Deus. Os calvinistas, por exemplo, acreditam que tudo que acontece é a vontade de Deus, é decretado por Deus. Muitos acreditam até que Deus decretou o pecado. Roger Walson afirma que, em um dos seus livros, que ele viu um calvinista dando testemunho dizendo: Deus matou o meu filho, e o filho dele tinha morrido de forma bastante dolorosa. Na verdade, ele não queria dizer que Deus permitiu a morte do meu filho, né? Na verdade, o que ele dizia era que Deus realmente decretou isso. Isso era a vontade de Deus, né? Meu querido e amado irmão, Deus não é cúmplice no mal que o homem pratica, e nem Deus tornou o pecado certo quando criou Adão. Adão tinha a possibilidade de obedecer a Deus, mas ele desobedeceu e transmitiu para nós uma natureza caída. Mas mesmo nós temos a possibilidade, pela graça de Deus, de buscá-lo e procurar não mais ser dominado pelo pecado. Paulo diz em Romanos: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler a carta de Tiago, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 13. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. Tiago, capítulo 1, 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Mas, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém. Meu querido e amado irmão, Tiago aqui está nos falando: olha, se você está sendo tentado, ser tentado é sentir um desejo de praticar o mal, está com desejo de mentir, de roubar, de fornicar, esse desejo não pode ser atribuído a Deus. Você não pode dizer que Deus está te incentivando o pecado, porque Deus não é mau e não incentiva ninguém ao pecado. Lembre-se que você está sendo atraído pelo seu próprio mau desejo, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Muitas pessoas veem o mal que está no mundo e responsabilizam Deus. Na verdade, Deus não é o autor do mal. Na verdade, Deus criou a possibilidade do mal, porque até Deus ele lida com decisões que ele toma. Então, quando Deus decidiu dar liberdade ao homem, ele criou a possibilidade do homem mentir, do homem roubar. É interessante que todos nós queremos ter liberdade, batemos no peito: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, mas quando as consequências das nossas ações nos atingem, a gente quer, na verdade, culpar a Deus, né? Culpar a Deus pelo mal que tem no mundo. Então, se o homem não mentisse, não roubasse, talvez o mundo, talvez não, com certeza o mundo seria muito, muito melhor. Não é correto acharmos também que Deus criou a possibilidade do mal e nada fez mais, deixou o mal dominar o mundo. Não. A Bíblia nos mostra que Deus sempre agiu e tem agido contra o mal. Em primeiro lugar, sempre que a maldade começa a crescer muito, Deus ele limita essa maldade.
Nós vemos isso no dilúvio. A Bíblia fala que a sociedade se corrompeu, Deus não se agradou, então Deus trouxe juízo. Veio um grande dilúvio que matou quase toda a humanidade, restando apenas Moisés e sua família. Nós vemos também no caso de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pervertida sexualmente, Deus trouxe juízo. Então Deus, ele permite que a maldade chegue até um certo nível. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de José, nós vemos que Deus controla a maldade humana e transforma em bem, né? Os irmãos queriam matá-lo, não o mataram, venderam ele como escravo, e Deus usou José para livrar o mundo antigo da fome. E José nunca atribuiu a maldade que sofreu dos homens a Deus. Inclusive, no final da sua vida, os irmãos preocupados com José, pensando que ele desejava se vingar, estava apenas esperando o pai morrer, esperando Jacó morrer. Eles chegaram a José e falaram: Olha, José, você não pode querer se vingar da gente, você tem que nos perdoar. E ele diz o seguinte: Vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Vocês fizeram mal contra mim e Deus transformou em bem. Então, a maldade existe, Deus permite, mas não é Deus o autor do mal, nem Deus pode ser considerado o autor do pecado e do mal. Tem um salmo que Deus diz que ele não consente com o mentiroso, com o adúltero. Deus não se agrada disso. A lei de Deus também nos orienta a buscar o bem. A lei de Deus diz: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Então, além de trazer juízo, Deus também enviou profetas, ele enviou o seu Filho, que constituiu apóstolos para nos pregar a sua palavra, nos enviar a sua vontade, e ele ainda vai castigar os maus. O Senhor Jesus disse assim, que quem cresce nele não entraria em juízo, mas passaria da morte para a vida. Então há de vir um juízo. Quem crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados não vai entrar nesse juízo. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus faz é trazer o mal, que a gente chama de mal natural, ou seja, Deus traz, na verdade, o juízo sobre o pecado. Então Deus pode trazer uma calamidade sobre a terra, mas isso não é o mal moral, né? Isso não é o pecado. Isso é um castigo pelo pecado, isso Deus faz. E existem passagens na Bíblia que falam que Deus traz o mal, e muitas pessoas pensam que Deus traz o mal moral. Deus não traz o mal moral, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, eu vou explicar, né? Em Isaías 45. Isaías 45, vamos ler a partir dos 5 até o 7. Livro do profeta Isaías 45, dos 5 até o 7. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bom, essa aqui é a tradução NVI, a traduções mais antigas, se não me engano, a revista atualizada, em vez de trazer eu trago a desgraça, traduziu eu crio o mal, né? Mas esse mal não é o pecado, não é o mal moral, né? Esse mal é muitas vezes o juízo que Deus traz. Então Deus estava falando de Ciro. Deus levou o povo cativo para a Babilônia. Deus trouxe esse mal porque o povo desobedecia a Deus, né? Era uma consequência do pecado. Mas Deus ia levantar Ciro. Ciro dominou o Império Babilônio. Ele era persa, né? E ele decretou que o povo de Deus voltaria para Jerusalém, para sua terra. E ele permitiu a reconstrução de Jerusalém. Então Deus falava: olha, eu trouxe o mal porque houve o pecado, né? E agora eu vou trazer a paz novamente. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são de paz. Amém? Muitas vezes Deus nos livra do mal
Muitas vezes Deus permite que o mal nos atinja, mas Ele permite, né? Deus não se agrada do mal e nem determina o mal. Muitas pessoas pensam que não é possível Deus saber o futuro sem determiná-lo, né? Então eles pensam assim, Deus conhece porque Ele determinou. Olha, quem pode penetrar na mente do nosso Senhor, né? O salmista diz que quando ele começou a pensar sobre a onisciência de Deus, ele olha, esse pensamento é tão grande, tão maravilhoso que eu não posso compreendê-lo. Deus é capaz de ter conhecimento prévio de decisões livres que nós fazemos. Aí você me pergunta, mostra para mim na Bíblia. Irmão, você já leu lá no livro de Samuel, quando Davi queria ir para uma cidade chamada Keila, e Davi perguntou, consultou a Deus através do Urim e Tumim, falou assim, eu devo ir na cidade de Keila, se eu for para lá os homens vão me entregar na mão de Saul. Deus falou, não vai, porque se você for eles vão te entregar na mão de Saul. Então Deus pode prever decisões livres que os homens fazem, né? Deus é capaz disso pela sua onisciência, né? Deus sabe todas as coisas. Eu que não sou onisciente, eu posso prever decisões livres da minha esposa, são anos de convivência. Se você chegar para minha esposa e falar, você quer uma pizza de frango catupiry ou de calabresa, ela vai escolher a de catupiry, porque ela não gosta de calabresa. Eu posso prever isso para você. E eu que sou limitado, não sou nada. Imagine Deus, né? Deus conhece todas as coisas. Ele pode falar do futuro sem ter determinado a minha escolha, né? É lógico que você não tem liberdade total e faz tudo o que você quer. Se você tivesse liberdade total, na verdade não é que você seria livre. Se você fizesse tudo o que você quer, você seria onipotente, é diferente, né? Não vamos confundir liberdade com onipotência. Liberdade é poder escolher entre A e B, não entre todas as possibilidades, né? Então Deus nos permite escolher crer no seu filho ou não crer no seu filho. Quantas decisões eu tomei, eu tenho certeza que foi porque eu quis. Eu casei com a minha esposa, por exemplo, porque eu quis. Isso foi uma decisão livre minha. Eu creio que Deus colocou ela na minha vida e deixou eu decidir. Olha, Deus, ele deu uma profecia, enviou um profeta para Paulo, falou, você for lá para Jerusalém, vão te prender. E ele foi. Amém? Então, o nosso Deus muitas vezes nos permite escolher, né? E quando Deus permitiu ao homem escolher, Deus criou a possibilidade do homem escolher o mal e o homem tem escolhido e olha como o mundo está. Então, quando alguém é assassinado, isso é responsabilidade da própria pessoa, Deus não tem participação nesse mal. A única coisa que Deus fez foi possibilitar que o homem escolhesse fazer o mal ou fazer o bem, né? Adão, né? Isso nós falamos de Adão, que o homem depois do pecado, ele na verdade foi condenado ao pecado. Mas mesmo assim Deus enviou o seu Filho para que através da sua graça nós pudéssemos ser atraídos a Ele e escolher o bem, né? Buscar a Deus e ser livre do pecado. Amém? Então essa palavra que eu deixo a você, não atribua o mal a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, dá-nos entendimento da Tua palavra, tem misericórdia daqueles, Pai, que estão chateados contigo, porque algum mal atingiu, que eles possam perceber, Pai amado, que Tu és soberano e que existem, Pai amado, razões que desconhecemos, consola cada coração, dá-nos graça para buscar a Ti, Senhor, e ser liberto do domínio do pecado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.